De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi obra de alguns instantes. Ninguém o viu, exceto um homem que passava por ali naquele momento. Olha, se você não tivesse visto, outra pessoa teria feito. Para avaliar a oportunidade dessa carteira, é preciso saber que Honório tem de pagar amanhã uma dívida, R$ 400, e a carteira era recheada. Gastos de família excessivos, a princípio por servir parentes e depois por agradar a mulher que vivia aborrecida da solidão, baile daqui, jantar dali, chapéus, leques, tantas coisas mais, que não havia remédio senão em descontando o futuro. Endividou-se. E aí, como é que vai? Dizia-lhe ultimamente o Gustavo Coimbra, advogado e familiar da casa. Vou bem. Mentiu Honório. A verdade é que Honório é mau. Por desgraça, perdera ultimamente um processo em que depositava muitas esperanças. Não só recebeu pouco por ele, mas também lhe tirou alguma coisa da sua reputação jurídica. Em todo caso, andavam comentários nos jornais. Querida, cheguei! Como foi seu dia hoje? Bem, obrigado. Dona Amélia não sabia de nada. Ele não contava nada à mulher. Fingia como se tudo fosse bem. Gustavo ia todas as noites à casa dele para ouvir os trechos de música alemã que Dona Amélia tocava muito bem ao piano e que Gustavo escutava com muito prazer. Compreende-se que era medo do futuro e horror da miséria, mas as esperanças voltavam com facilidade. A ideia de que os dias melhores tinham de vir dava-lhe conforto para a luta. Estava com 34 anos e era o princípio da carreira. Como todos os princípios são difíceis. Tudo isso aconteceu antes de abrir a carteira. Tirou-a do bolso e finalmente, mas com medo, quase às escondidas, abriu-a e ficou trêmulo. Tinha dinheiro, muito dinheiro. Não contou, mas viu 2 notas de 100, algumas de 50 e 20. Calculou uns R$ 600 ou mais. Era dívida paga. Eram menos algumas despesas urgentes. Honório teve tentações de fechar os olhos, correr ao banco e pagar. Depois de paga a dívida, adeus. Fechou a carteira e, com medo de a perder, tornou a guardá-la. Mas daí a pouco, tirou-a outra vez e abriu-a com vontade de contar o dinheiro. Mas contar para quê? Era dele? Afinal, venceu-se e contou. Eram R$ 730. Honório teve um calafrio. Ninguém viu, ninguém soube. Podiam ser um lance da fortuna, sua boa sorte, um anjo. Honório teve pena de não crer nos anjos. Mas por que não havia de crer neles? E voltava ao dinheiro. Olhava, passava-o pelas mãos, depois resolvia o contrário. Não usar do achado, restituí-lo. Restituí-lo a quem? Tratou de ver se havia na carteira algum sinal. Esquadrinhou os bolsos da carteira, achou cartas que não abriu, bilhetinhos dobrados que não leu e por fim um cartão de visita. Leu o nome, viu que a carteira era de Gustavo. Mas então a carteira, examinou-a por fora e pareceu-lhe efetivamente do amigo. Voltou ao interior, achou mais 2 cartões, mais 3, mais 5. Não havia dúvidas, era dele. A recente descoberta entristeceu-o. Não podia ficar com dinheiro sem praticar um ato ilícito, e naquele caso, doloroso ao seu coração, porque era dano de um amigo. Todo o castelo levantado esborrou-se como se fosse de cartas. Saiu, e só então reparou que era quase noite. Caminhou para a casa, parece que a necessidade ainda lhe deu uns 2 empurrões, mas ele resistiu. Chegando à casa, ali achou Gustavo, um pouco preocupado, e a própria Dona Amélia com sua amiga Thaís. Entrou e perguntou ao amigo se lhe faltava alguma coisa. Te falta alguma coisa? Nada. Nada? Por quê? Mete a mão no seu bolso, não te falta nada? Falta minha carteira. Sabe se alguém achou? Pois eu achei. Gustavo pegou
e olhou desconfiado para o amigo. Esse olhar foi para Honório. Depois de tanta luta com a necessidade, era um triste prêmio. Sorriu amargamente. Mas você conhece minha carteira? Não. Encontrei um dos meus bilhetes de visita. Honório foi mudar a roupa para o jantar. Então Gustavo sacou novamente a carteira. Abriu-a, foi a um dos bolsos e tirou um dos bilhetinhos, que o outro nem quis ler. Estendeu a dona Amélia, que ansiosa e trêmula, rasgou em 30.000 pedaços. Era um bilhetinho de amor. Doloroso ao seu coração, porque era bem dano de um amigo. Todo o castelo levando, esboroçou-se como se fosse de cartas. Bebeu a última gota de café, sem... Precisamos de café! Eram menos algumas despesas urgentes. Honório teve tentações de fechar os olhos, correr... O que é cocheira? Vamos correr, não! A descoberta recente... Tudo isso aconteceu antes de abrir a carteira. Betinho, você demora muito, cara. O idiota tem que falar. Ah, O que aconteceu? nada. Querida, cheguei! Para de filmar, seu irmão. Você tá gastando